Olá, Hollyweirds! Hoje vamos falar aqui de um assunto, de um recorte específico que eu garanto que daria um filme incrível e espero que o façam no futuro. A trajetória de Stefani Germanotta rumo ao estrelato, rumo à sua persona, Lady Gaga. Bora ver então Hollywood Doc, Lady Gaga antes da fama. I ran from Stephanie for a long time. And I put on a superhero cape and called myself Lady Gaga. Stephanie Joanne Angelina Germanotta nasceu no dia 28 de março de 1986, em Yonkers, Nova York, filha de Cynthia e Joey Germanotta. Ela também tem uma irmã mais nova chamada Natalie. A pequena Stefani Germanotta aprendeu a tocar piano aos 4 anos de idade. A mãe dela tinha um piano lá, que não era um super piano bom, mas era um piano ok, e colocou ela em aulas de piano para que ela, entre aspas, virasse uma jovenzinha cheia de cultura. Aos poucos, Lady Gaga percebeu que ela conseguia tirar melhor as músicas de ouvido. E aí o pai dela falou, vamos ver se ela é boa mesmo no piano. E deu um songbook do Bruce Springsteen para ela e falou assim, se você conseguir tirar essa música aqui, que era Thunder Road, do Bruce Springsteen, eu vou pegar um empréstimo e comprar um grand piano, tipo um piano profissional. E aí, em uma semana e pouquinho, Lady Gaga micro lá, com 5 anos, tirou a música e o pai dela deu o piano pra ela. This is my first Hogwarts piano. Os pais da Lady Gaga eram empreendedores, né? O pai dela trabalhava no ramo de hotéis e a mãe trabalhava no ramo de comunicação, na Verizon, na verdade, na empresa, né? E aí eles abriram uma empresa de telecomunicações, os dois juntos, para instalar Wi-Fi em hotéis, na época que o Wi-Fi começou a se popularizar. Então a família dela, que antes, né, durante a infância da Lady Gaga, não tinha muita grana, começou a trabalhar muito e ganhar uma grana. Então, durante a infância tardia e a adolescência, a família da Lady Gaga começou a ter bastante grana. E Stefani Germanotta seguiu muito apaixonada por música e se dedicando bastante, estudando bastante. Tanto que aos 11 anos, ela foi aceita num programa na faculdade mais prestigiada de música dos Estados Unidos, que é a Juilliard, que tem um programa para jovens aprendizes. Aí, no caso, ela iria para Juilliard meio que fazer o ensino médio lá, enquanto ela ia estudar música. Por algum motivo, ela não foi para Juilliard e foi para uma escola católica que se chamava Sacred Heart e tinha como coleguinhas Paris e Nicky Hilton. Não colegas de classe, né? Porque elas são mais velhas, mas colegas de escola. Go back further into my childhood, into my high school years, when I was bullied and made fun of for having big dreams. Foi nessa época que Lady Gaga começou a sofrer bullying de seus colegas de escola, porque ela sempre se sentiu muito diferente, né, de todo mundo. E ela até falou que ela matou muito de seu estilo pessoal de roupas, assim, pra se encaixar ali, pra ver se as pessoas paravam de notá-la. Mas ela falou que alguns alunos jogaram ela na lata de lixo da rua, na porta da escola. Então ela sofreu bastante nessa época dessa escola. I'm fighting for every kid that's like me, that felt like I felt and feels like I still feel. Mas apesar disso, ela era uma aluna super dedicada, estudiosa, tirava notas boas e que aos olhos dos professores parecia que ela não tinha problema nenhum, mas estava lá sofrendo bullying. Aos 13 anos, Lady Gaga começou a fazer também aulas de atuação, drama, né, teatro, no Lee Strasberg Institute, que é o mesmo instituto onde Marilyn Monroe, lembra lá no Hollywood Doc que eu falei? Teve suas aulas de teatro também. E aí a Lady Gaga conta que na primeira aula dela, ela aprendeu a beber de uma xícara vazia. Stefani Germanotta, ali com 13 anos, passava o sábado inteirinho aprendendo atuação, né? E fazendo testes para conseguir papéis. Ela não conseguia muita coisa. Conseguiu um papel num vídeo educacional. Depois ela conseguiu uma pontinha micro na série Sopranos. Ela era uma amiga do Anthony Soprano, Anthony Jr. E aí tava lá bebendo escondido na escola, que tava fechada. Pá, olha só, já tá com a carinha de Lady Gaga. You girls see me out there? Yeah, it looked like you were cheating.
Aos 15 anos, a Lady Gaga conta que ela tava numa loja perto da casa dela e tava cantando Backstreet Boys, I Want It That Way, tipo, baixinho, junto com a música que tava tocando no rádio da loja. O dono da loja era músico, chegou pra ela e deu um papel com um telefone e falou assim, olha, esse cara é meu amigo, eu sou músico, e ele é um instrutor vocal muito bom, acho que você tem potencial, fala que eu te indiquei, liga pra ele, tenta trabalhar com ele. E esse cara era Don Lawrence, que é um instrutor vocal super famoso, vencedor do Grammy, que já havia trabalhado com a Christina Aguilera, com Bono Vox, com Mick Jagger, e a Lady Gaga começou a ter aulas com ele nessa época. Foi também nessa época que ela passou a se apresentar em noites de open mic, ou de microfone aberto, onde as pessoas basicamente chegam e cantam. E como ela era menor de idade e muito menor de idade, a dona Cíntia Germanotta ia com ela e falava assim, né, pro dono do bar, olha, é o seguinte, eu sou muito velha pra estar aqui, ela é muito jovem pra estar aqui, mas pode acreditar que vai ser uma coisa boa, as pessoas vão gostar da apresentação da minha filha. E aí ela começou a se apresentar em vários lugares em Nova York, nessas noites de microfone aberto. Aos 17 anos, Stefani conseguiu uma coisa muito importante que apenas 20 pessoas no mundo inteiro haviam conseguido, que é uma admissão prematura antes da idade mínima requerida na NYU Tisch School of the Arts, que é a escola de arte dentro da Universidade de Nova York, né? E pra lá ela foi estudar música e teatro. Foi aí então que Lady Gaga se mudou para um dormitório da faculdade, da NYU. E todo mundo, né, diz que Lady Gaga era muito boa na faculdade, que ela era extremamente inteligente, que ela escrevia muito bem, que era uma das pessoas que tinham as melhores notas dentro da NYU. Na faculdade, nessa época, Lady Gaga começou a se dedicar quase que exclusivamente a composição. Ela estudava muito composição e começou a compor suas próprias músicas. Na verdade, quando ela era criança, ela já tinha composto algumas músicas. Tinha uma música dela que ela escreveu aos 4 anos chamada Dollar Bills, que ela inspirou em Money, do Pink Floyd. Ela sempre brincou de escrever, mas agora ela tava virando profissa. Mas depois de um ano ali de escola de artes, ela começou a se cansar um pouco do ambiente universitário, ela queria já fazer sucesso, ela queria entrar no mercado, na indústria do entretenimento. Então ela chegou pros pais e falou assim, olha gente, seguinte, eu vou trancar a faculdade e vou tentar fazer sucesso aí nesse mercado, beleza? E aí os pais dela falaram assim, olha, você pode fazer isso, mas você tem um ano para conseguir um contrato com uma gravadora ou algo, né, mais expressivo, senão você volta para a faculdade. It was time once I dropped out of college, I will admit, stay in school. But I dropped out of college because I was like, I have to pursue my dreams as a musician. This is what I want. Um ano se passou, Lady Gaga começou a compor, né? Começou a se apresentar nos bares da cidade e tal. Começou a batalhar para conseguir o seu contrato, mas nada aconteceu. Só que ela não estava pronta para voltar para NYU. Então ela chegou e teve uma conversa com os pais, falou: "Olha, não vou voltar para a faculdade, não consegui nada". E aí os pais dela falaram assim: "Ah, legal, então tá bom, só que então você tá por conta própria, a gente não vai mais te ajudar financeiramente". Ela se mudou pro número 176 da Stanton Street e esse é o apartamento retratado no clipe mais pessoal de Lady Gaga até agora, Marry the Night. Foi então que Stefani Germanotta começou a se apresentar nos bares e cafés do Lower East Side, principalmente num bar chamado The Bitter End. Ela se apresentou muitos anos nesse lugar e depois ela voltou lá quando ela lançou Joanne, que ela fez aquela mini tour, a mini dive bar tour. Foi no Bitter End que ela tocou de novo. I've got 100 million reasons to walk away. Foi nessa época que ela começou a ganhar um certo dinheiro, né? Ou a não tocar de graça nos lugares. Só que o estilo dela nessa época era bem diferente. Ela gostava de tocar umas baladas, sabe, pesadas, assim, de piano. E aí,
ao mesmo tempo em que ela se apresentava como Stefani Germanotta, ela também tinha uma banda de rock, assim, que tocava umas covers, algumas composições dela, que se chamava SGB ou SGB Band. Stefani Germanotta Band. E já nessa época, tinha muita gente que acreditava no potencial da Lady Gaga. E até hoje, se você vê, às vezes, uns caça-talentos falando sobre a Lady Gaga, né? Agora já a instituição Lady Gaga, que viram ela nessa época no Bitter End ou em outros cafés, em outros bares, falaram que eles ficaram impressionados realmente com a presença de palco dela, com as baladas que ela escrevia. Então ela tava causando um buzz ali na cena de downtown em Nova York. We're gonna give the world some of this electric kiss. Em janeiro de 2006, ela fez um EP ali, bem caseiro, bem independente, chamado Words, com a SGB Band, e também fez um EP como Stefani Germanotta solo, chamado Red and Blue. E ela vendia esses EPs lá no Bitter End. Yeah, I am a red, you are blue. I'm old school and you're so new. But I guess I could forgive you tonight. Foi aí que ela chamou a atenção de um empresário aí de vários atos indies da ceninha, Bob Leone, que era também empresário de Lana Del Rey, ou Lizzie Grant. E aí Bob Leone escolheu a SGB Band, a banda de Stefani Germanotta, pra tocar num evento super importante que ia rolar ali do Songwriters Hall of Fame. Let's talk about our condition. E foi nesse show que a sorte de Stefani começou a mudar, porque ela chamou a atenção de uma mulher, uma caça-talentos chamada Wendy Starland, que trabalhava com o produtor Rob Fusari. Ele pediu para que a Wendy desse uma procurada aí numa vocalista, né, numa mulher vocalista, porque ele queria montar uma banda que fosse tipo uma versão feminina dos Strokes. Wendy Starland viu Lady Gaga nesse show, ficou passada e já ligou pro Rob Fusari e falou assim: olha, eu tenho a sua pessoa. Ah, quem que é? Ah, ela toca sozinha com uma banda? Não, toca com uma banda. E a banda é boa? Ela, não, a banda é horrível, mas não importa, ela é ótima. E aí, né, olha como são as coisas na indústria da música, né? Ele perguntou, como que é a aparência dela? Ela é bonita? E aí a Wendy Starland falou assim, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso de jeito nenhum. E não é segredo, né, que a Lady Gaga sempre falou em entrevistas que ela teve muito problema nesse começo da carreira, porque as pessoas não achavam que ela era bonita o suficiente. Tem até um trecho do filme A Star is Born, que não tem a ver com a vida da Lady Gaga, mas que tem a ver com o que ela viveu. Almost every single person that I've come in contact with in the music industry has told me that my nose is too big and that I won't make it. Your nose is too big. Yeah. Sei que Wendy Starland, muito encantada com o carisma de Lady Gaga, falou assim, nossa, ela era tão autoconfiante que enchia o ambiente, ela tinha um alcance vocal surpreendente, blá 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 blá, pirou com a Lady Gaga. No final do show da SGB Band, ela chegou e falou assim, oi, tudo bem? Eu vou mudar a sua vida hoje. E a Lady Gaga ficou kkkk, sério? E aí elas começaram a conversar, combinaram de encontrar o Rob Fusari no estúdio dele em Newark. E aí a Wendy e o Rob Fusari iam encontrar a Lady Gaga numa pizzaria, pegar ela de carro e levar pra Newark. Beleza. E aí o Rob Fusari conta que pararam o carro, que ele olhou dentro da pizzaria, viu uma menina e falou assim, nossa, eu espero que não seja ela, porque ela é muito estranha. E aí a Wendy falou assim, é ela mesma, mas estranha como? O que aconteceu? Que ele falou que tava esperando, né, pelo que a Wendy tinha contado pra ele, chegar uma mina lá bem roqueirona, grunge, tipo, acabei de levantar, descabelada. E a Lady Gaga tinha aquele estilo dela, Italian girl, meio guidette, né, super bronzeada, com roupa justa, tal. Ele achou aquilo um pouco estranho, mas, de qualquer forma, falou que ela tava misturando várias décadas no look dela, ele viu que tinha alguma coisa ali diferente das outras pessoas. Chegando no estúdio, Lady Gaga sentou no piano e começou a tocar uma de suas composições favoritas, chamada Hollywood. E aí, nossa, todo mundo pirou. Realmente todo mundo viu o potencial. E ela mesma se lembra de ter tido a consciência
do tipo, é isso, minha vida vai mudar a partir de agora. Enquanto Lady Gaga tocava Hollywood no piano, a Wendy Starland já tava ligando pra um advogado, tipo, ó, faz um contrato formal aí de uma parceria. E aí, fizeram essa parceria, assinaram aí esse contratinho, que não era de gravadora, né? Eles iam produzir juntos, mas enfim. Só que aí eles começaram a perceber que Stefani Germanotta talvez não fosse melhor nome pra alguém deslanchar aí numa super carreira, né? E eles ficavam sempre pensando, mas qual pode ser o nome? Qual pode ser o nome? E aí há muitas divergências de como surgiu o nome Lady Gaga. It was in creating Gaga that I was able to create a superhero for myself. It was a vision for the me that I wanted to be. Segundo a própria Stefani Germanotta, a.k.a. Lady Gaga, Gaga era o apelido dela na cena musical, porque as pessoas achavam que ela tinha uma energia parecida com a do Freddie Mercury, porque ela amava a música Radio Gaga, porque ela era meio maluca, então todo mundo falava, ah, lá vem a Gaga, Gaga. E o Lady foi depois, porque ela queria deixar o nome mais feminino, então essa é a versão da Lady Gaga, né? Mas o Rob Fusari falou que foi meio assim, um dia ela tava tocando piano lá no estúdio em Newark, e aí ele chegou e falou assim, nossa, você tem uma vibe muito Freddie Mercury, muito Queen no piano, assim, e tal. Ela falou, realmente, eu amo Queen e tal. E aí que sempre que ela chegava no estúdio, o Rob Fusari começava a cantar All we hear is Radio Gaga. Aí um dia ele foi mandar uma mensagem pra ela, ele ia escrever Radio Gaga e o corretor corrigiu Radio por Lady. E aí ele mandou um text, né, uma mensagem pra ela só escrito Lady Gaga. E ela falou, é isso, é esse nome. Nunca mais me chame de Stephanie, é Lady Gaga. Tem essas duas versões. O Rob Fusari fala, eu inventei. A Lady Gaga fala, não, eu inventei. Eu acredito na Lady Gaga, pô. Se a Lady Gaga falou, tá falado. Ela tava trabalhando no estilo bem baladas de soft rock, no piano, uma coisa bem voltada pro rock mesmo. E aí ela já mudou todas as suas páginas, página do MySpace, do Pure Volume, tudo de Stefani Germanotta ou SGB Band para Lady Gaga. E aí Lady Gaga começou a trabalhar também com alguns compositores, dentre eles Lina Morgana, que tem uma história engraçada, né? Tem uma teoria da conspiração aí de que a Lady Gaga teria participação na morte da Lina Morgana, teria roubado o estilo dela e tal. E a Lina Morgana, ela morreu, ela acabou se matando, na verdade, né? Procurem, é uma história bem maluca, mas a Lady Gaga conheceu a Lina Morgana trabalhando nessa época aí com o Rob Fusari. Bom, aí o Rob Fusari contou numa entrevista, né, muitos anos depois, que um dia ele estava lendo numa revista o quanto era difícil para mulheres se darem bem no rock, né, nesse gênero, que era sempre muito mais difícil de vender, que as pessoas não levavam as mulheres a sério no rock. E aí ele teve a ideia de fazer uma experimentação com Lady Gaga. E chegou pra ela e falou assim, se a gente fizesse assim, de repente eu sento ali na bateria eletrônica, faço uns beats, a gente faz uma coisa mais pop, um pouco mais dançante e tal. E ela falou, de jeito nenhum, o meu rolê é balada, é rock, a minha formação, não quero. Mas aí ele falou, e a Lady Gaga falou que começou a prestar atenção no lado mais pop de artistas como o Freddie Mercury, né, e o Queen, e o David Bowie. E aí ela falou que foi daí que surgiu esse ímpeto, essa vontade de realmente falar, tá bom, então, deixa eu tentar fazer uma coisa um pouco mais pop. Na sessão que eles gravaram depois dessa conversa, saiu a música Beautiful Dirty Rich, que foi a porta de entrada de Lady Gaga na gravadora Island Def Jam. Bang, bang. Well, beautiful and dirty rich. Bom, Lady Gaga já tinha um nome poderoso, já tinha se encontrado na música pop, faltava apenas um makeover. É muito engraçado a gente pensar que a Lady Gaga precisava de um makeover. Mas na época a Lady Gaga tinha um estilo bem desencanadão mesmo. Até as pessoas que trabalhavam com ela lá no estúdio do Rob Fusari falavam que ela chegava de moletom, top pra gravar. E aí um belo dia falaram, você é uma artista agora, tá, querida? O Prince não vai na padaria de moletom comprar nada. Você precisa desenvolver seu estilo pessoal.
tal. E aí a Lady Gaga lembrou, né, que ela sempre abafou demais o seu estilo pessoal desde a época da escola, justamente pra se encaixar, porque as pessoas sempre enchiam o saco dela, pegavam no pé dela, faziam bullying, etc. Se você olha as fotos da Lady Gaga criança, ela tá com os make, tá de preto, tá toda roqueirona, goticona, bruxona. Então, ela aproveitou pra retomar e se encontrar com a sua identidade original. Why that choice? Why not just sing a beautiful love song and wear a pretty dress? Well, I don't know. I guess that's just not me. It's not what I do. I'm my own artist. I have my own vision. Tanto que, na primeira audição de Lady Gaga, lá na gravadora Island Def Jam, ela chegou com um micro vestido, uma bota branca acima do joelho, uns brincos muito louco e tal. E aí todo mundo ficou, nossa, quem é essa e tal? E até o L.A. Reid, que era o presidente da gravadora na época, chegou, assim, saiu do escritório dele e falou assim, nossa, quem que tá cantando tão alto? Tô te ouvindo lá da minha sala. E ele falou que ela realmente tinha algo a mais, né? She sits down and she seduces the piano like you've never seen. And I stopped the audition and I said, you know what? You are incredible and you will change music. E foi aí que em setembro de 2006, Lady Gaga assinou seu tão sonhado contrato com uma gravadora. Mas não durou muito. Foi até maio de 2007. She does her demo tapes. They get to my desk and I sit and I listen. And I say, I have this all wrong. I couldn't be more wrong. I don't know what I saw. I don't know what I loved about her. But today I don't feel the same. So I made the foolish mistake of letting her go. Foi nessa época, depois de seu contrato com a Island Def Jam, que Lady Gaga pintou seu cabelo de loirão, platinou o cabelo. Foi uma sugestão da gravadora, porque algumas pessoas de lá achavam que ela era muito parecida com a Amy Winehouse e que de longe, assim, né, à primeira vista, para um artista que estava tentando se lançar, poderia não ser tão bom. Então ela foi lá e platinou o cabelo. Mas o primeiro platinado de Lady Gaga deu muito errado. Tem um livro escrito por um DJ que conhecia, era amigo da Lady Gaga nessa época que ela tocava em dive bars, chamado Brandon J. Sullivan. E ele escreveu um livro muito legal chamado Rivington Was Ours, justamente sobre essa época aí de Lady Gaga antes da fama, contando um pouco da visão dele sobre como ela era e tal. E aí no livro tem uma passagem que ele conta que ela chegou no bar assim, onde eles sempre se encontravam, que ela tava super mal, assim, com o cabelo meio preso, e aí todo mundo, ai, você tá loira e tal. E aí ela falou, mas olha o que aconteceu com o meu cabelo. Ela tinha um monte de cabelo, né, tipo, super escuro e tal. Eu acho que talvez ela tenha ido numa pessoa que não fez aí um platinado certinho, e ela ficou super chateada, mas depois ela conseguiu recuperar o cabelo. Essa foi uma época especificamente difícil pra Lady Gaga, porque ela tava super empolgada, né, que tinha conseguido o contrato, poucos meses depois ela foi demitida, mas ela não desistiu, continuou trabalhando, e ela fala sobre essa época que foi um pouco, que ela se sentiu um pouco deslocada, porque ela ia tocar nos bares de rock que ela sempre tocava, e aí as pessoas falavam, lá vem ela, agora tá vendida, depois da gravadora, mudou o estilo. Aí ela ia tocar nos bares da galera da Broadway, do musical, e eles falavam, nossa, ela não é Broadway, né, nosso estilo Broadway, ela é muito pop, kkk. Então ela ficou super perdida aí, né, nesse rolê, mas nunca desistiu, continuou a trabalhar. If you work hard and you don't give up, you can do anything, and it's still... Foi mais ou menos nessa época também, ninguém sabe ao certo, mas vamos seguir aqui o que Lady Gaga contou recentemente em entrevista a Oprah Winfrey, em 6 de janeiro de 2020. Foi mais ou menos nessa época que Lady Gaga sofreu violência sexual. Ela falou pra Oprah que ela sofreu esses abusos de forma contínua, mas que ela não processou o trauma. Ela continuou a trabalhar sem parar. De repente ela estourou, ficou famosa, aconteceu tudo que a gente sabe, né, na carreira da Lady Gaga, e um belo dia o corpo dela começou a imitar os sintomas que ela teve depois da violência sexual, né? Que ela desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático e também a fibromialgia. Foi uma consequência psicossomática dessa violência. Fibromyalgia can be treated through mental health therapy. And mental health is a medical condition. It should be treated as a medical condition. It should not be ignored.
ela teve esse episódio traumático na vida dela, né? Que é retratado, inclusive, no Marry the Night, de forma bem metafórica. E o mais interessante é que ela voltou a falar sobre esse episódio, já retrabalhado em 911, que é uma música sobre o remédio que ela toma, o antipsicótico que ela toma, algo que ela também falou nessa entrevista à Oprah Winfrey. E o 911 é um clipe que tá sendo super comentado por razões óbvias, né? É incrível. E também um trabalho muito pessoal dela. Então, dá pra gente ver como a Lady Gaga consegue colocar toda a sua dor na sua música. Nessa época ela pensou até em desistir da música, achou que não era pra ela, mas todo mundo que era próximo dela, o Rob Fusari, os amigos lá do Lower East Side, as pessoas começaram a incentivá-la e falar, não, é assim mesmo, é difícil, não desiste. E, olha que legal, foi aí que aconteceu um encontro muito importante aí pra história de Lady Gaga, entre ela e o produtor Red One. Ela foi apresentada ao Red One via Rob Fusari, o Red One não sabia muito bem como trabalhar com ela, depois de ver tudo que ela tinha feito, falou, não sei se ela se encaixa bem nas coisas que eu faço e tal. E aí ele sentou pra compor com ela e eles já saíram com a faixa Boys, Boys, Boys. Ele amou a Lady Gaga. We wrote the first song the first day because it just was the right thing. It was with a new sound and she gave me incredible inspiration. Né, mais ou menos nessa época, né, até um pouco antes, ali no final de 2005, 2006, Lady Gaga começou a namorar o gerente do bar San Jerome, que era o rolê favorito de Lady Gaga, Luke Carl, que quem é fã da Lady Gaga sabe que ela escreveu várias músicas pra ele, né? You and I, talvez a principal delas, que fala My Cool Nebraska Guy, que é o Luke Carl, que é de Nebraska e tal. Só que eles tinham um relacionamento super conturbado, né? Ele foi bem boy lixo com ela, na verdade. Então eles ficaram entre idas e vindas de 2005 até 2010, né? Até Lady Gaga depois estourou e tal. E foi nessa época também que ela conheceu a DJ Lady Starlight, que ela era go-go dancer. Lady Gaga também fazia às vezes de go-go dancer lá no San Jerome's. E aí ela falou assim, o que você acha da gente juntar o que eu tô fazendo com o que você tá fazendo? E a gente fazer um duo aí pra se apresentar, pode ser legal, né? E ela, pode ser muito legal. E aí a Lady Gaga entrou de cabeça nesse universo de go-go dancing. Elas se apresentavam de lingerie, tinha essa característica de ser uma coisa meio burlesca. E elas até se apresentaram juntas como Lady Gaga and the Starlight Revue no Lollapalooza de 2007. E legal é que em 2010 a Lady Gaga voltou a tocar no Lollapalooza, né, já consagradíssima, e aí ela chamou a Lady Starlight no palco pra discotecar enquanto ela dançava uma música do Metallica. Starlight and we played on the BMI stage and she was my DJ. We were on stage and everybody stared at us like this the whole time. Em 2007, a sorte de Lady Gaga começou a mudar muito. Ela acabou assinando com a Interscope Records. Jimmy Iovine, o super produtor, estava bem de olho nela, assinou com ela. E na mesma época, o Akon tinha ouvido a música Boys, 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 né, do Red One com a Lady Gaga, achou fenomenal e também contratou a Lady Gaga num acordo para ela distribuir a música, uns rolos aí de gravadora. Mas a gravadora do Akon, que era a Convict, também era um braço da Interscope, mas ele realmente começou a trabalhar com a Lady Gaga. When I met her, it was crazy because I was like, wow, she's an incredible writer. Right. And then the next day came, and I realized that she's an incredible vocalist. E a Lady Gaga também, nessa época, começou a escrever via Sony para outros artistas. Ela escreveu Quicksand para Britney Spears, escreveu Hipnótico para J.Lo, escreveu Fever para Adam Lambert, escreveu Elevator para as Pussycat Dolls e ali, ó, só treinando composição, né? E o Akon falou que era muito louco, que às vezes eles tinham uma música que tava pela metade, mas que não tinha ali um punch, não tinha muita graça, que eles ligavam, Lady Gaga, vem aqui.
o que você acha dessa música? Ela, peraí, deixa eu ver como eu posso deixar ela mais pop. Aí ela, deixava a música maravilhosa, todo mundo ficava, ó. Em 2008, Lady Gaga organizou uma festa de despedida pros seus amigos do rolê lá do Lower East Side. Partiu Los Angeles, chegou em Los Angeles, foi meio de ressaca, meio virada, já foi pro estúdio encontrar o Red One. E lá, Lady Gaga escreveu em 10 minutos Just Dance. Just dance, gonna be okay. Just dance. E ela falou que os dois, ela e o Red One, falaram assim, vamos fazer uma música feliz? Vamos! E aí ela fez essa música feliz. Na sequência já emendaram um Poker Face e na sequência já emendaram Love Game. E aí surgia, né, o primeiro rascunho de The Fame. Just Dance foi o primeiro single de Lady Gaga que a projetou para o mundo. E o resto, aí já não é mais Lady Gaga antes da fama, né? É a fama de Lady Gaga. It's been quite a week, so. E esse foi o Hollywood Doc Lady Gaga antes da fama. Escreve aí nos comentários o que vocês acharam dessa história maravilhosa de Lady Gaga. Eu já quero um filme. Sugiram novos artistas nos comentários pra gente fazer um Fulanettes antes da fama. Se inscreve aqui no Hollywood Forever TV. Vai lá no nosso Instagram, hollywoodforever.tv, no meu Instagram pessoal, @FeBSoares e no Twitter misterioso, @HollywoodForever3. Até a próxima. Tchau!